João capítulo 13, apenas o verso 15. Podemos ler juntos? Está sendo projetado aí? Leiamos, todos juntos. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos mais uma vez? Porque eu vos dei. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe grandemente com a sua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Nós percebemos, irmãos, que uma das coisas que a gente percebe nas pessoas, no sentido quase que geral, com exceção daqueles que dizem que não creem na existência de Jesus, mesmo aqueles que não têm uma experiência com Jesus, admiram Jesus, né? E algumas pessoas colocam Jesus como alguém, né, um bom exemplo, vamos dizer assim, e admira a forma como Jesus tratou as pessoas, admira a forma como Jesus socorreu as pessoas, né? E muitas vezes dentro do campo da admiração, as pessoas, né, colocam Jesus num patamar, né, de alguém digno de ser seguido como exemplo. O grande problema disso tudo, irmãos, é nós ficarmos apenas na admiração de Jesus, de olharmos as obras de Jesus, de olharmos para a pessoa de Jesus e ficarmos tão admirados daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus fez, ficarmos impressionados, admirados, mas isso não ser traduzido em algo diferente. Há muitos que admiram Jesus, mas há poucos que conseguem reverberar Jesus, que conseguem passar para frente, que conseguem, né, compartilhar isso na sua vida, o que Jesus realizou. Esse texto de João capítulo 3 mostra que o Evangelho, ele não é apenas um caminho de fé, mas é um chamado de Deus para nós reverberarmos Jesus, para nós não apenas termos Jesus como um exemplo de admiração, né, de elogiarmos aquilo que Jesus fez, o que ele faz ainda hoje, mas um chamado para reverberarmos isso, porque o cristianismo, como diz A.W. Tozer, o cristianismo não é apenas aprender sobre Cristo, mas deixar Cristo viver em nós. O cristianismo não é apenas você aprender sobre Cristo, ter todas as informações sobre Cristo, dizer, eu conheço o Evangelho, eu conheço todos os milagres de Jesus, eu sei por onde Jesus passou, e ter na mente uma formatação na mente, com clareza, eu sei explicar as coisas de Jesus, eu tenho conhecimento a respeito de Jesus. O Evangelho não é apenas saber sobre Jesus, mas o Evangelho é Cristo viver em nós. Grande exemplo disso, de alguém que tinha o conhecimento de uma forma tão detalhada, que era Saulo, mas no dia que ele passou a conhecer Jesus, viver na vida dele, ele diz, já não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver eu vivo para a glória do Senhor. O termo reverberar-nos, ele significa ecoar, ele significa refletir, ele significa dar continuidade. Quando nós falamos da ideia de reverberar o Evangelho, reverberar Cristo, nós estamos pensando justamente na ideia de dar continuidade, né? A ideia de refletir, de dar continuidade. Assim, a vida do cristão é o eco vivo da voz de Cristo. Quando ele diz nesse texto, assim façais vós também, é um chamado de Deus para nós. Ele está dizendo, continue ecoando a minha voz,
continuem reverberando o que eu fiz. Deem continuidade à minha obra, deem continuidade ao meu propósito. Jesus, ele não apenas apontou o caminho, mas ele é o próprio caminho, e o seu exemplo é um exemplo absoluto para nós seguirmos, né? Cristo nos ensinou mais pelo que ele fez do que pelo que ele disse. Agostinho que disse essa frase. Ele nos ensinou muito mais pelo que ele fez do que por aquilo que ele disse. E aí Jesus está num contexto, né, interessante, que é o texto que vai dizer da lavagem, né, dos pés dos discípulos, nesse tempo precioso, né, que Jesus vai ter com seus discípulos, ali caminhando para os dias e as horas finais de Jesus, aquele tempo, né, precioso. Jesus não tinha nenhuma obrigação de lavar os pés dos discípulos, porque isso era a função dos escravos da casa, né? Principalmente quando tinha um visitante na casa, alguém passando por lá, era uma prática dos escravos lavar os pés, né, dos seus senhores e daqueles que se achegavam àquela casa. Mas Jesus, ele mesmo vai fazer isso, né? Ele mesmo vai se colocar numa posição, né, de servo naquele momento, para dar o exemplo aos seus discípulos. E ele chega no versículo 15, a gente percebe essa fala de Jesus de uma forma muito interessante, quando diz: porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. E ele segue dizendo: para que, como eu vos fiz. Ele não está dizendo apenas para que o que eu vos disse, mas é o que eu vos fiz. Nós aprendemos mais por aquilo que ele fez do que por aquilo que ele disse. Vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Algumas coisas que eu queria olhar nesse versículo rapidamente para a nossa meditação. Em primeiro lugar, é olhar para Cristo nessa manhã como o exemplo de ser a fonte da vida, a fonte de todas as coisas. Quando diz: porque como eu vos fiz, porque eu vos dei o exemplo, Jesus está dizendo: eu sou a fonte, eu que trago cura, eu que trago restauração, eu que trago libertação, a salvação está em mim, a vida está em mim, todas as coisas estão centradas na minha pessoa, né? Eu vos dei o exemplo, ele é Senhor da glória, e sendo o Senhor da glória, ele se ajoelha para lavar os pés, ele sendo o Senhor absoluto, se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos, né? O exemplo de Cristo não é uma lição de etiqueta espiritual, mas é um chamado para o coração ser moldado pelo serviço, como diz Spurgeon. Ele é a fonte, ele é o exemplo, ele é aquele que diz: como vos dei o exemplo de alguém que fez. A vida cristã começa quando nós deixamos de admirar Jesus de longe e passamos a viver moldados pelo seu exemplo, a sermos moldados pela sua vida, né? Ele é a fonte, ele é o padrão. E aí nós aprendemos nessa manhã, se ele é a fonte, ele vai dizer: como eu vos fiz, como eu vos fiz. E o propósito aqui é fazer com o mesmo coração, como eu vos fiz. A palavra grega aqui, assim como eu vos fiz, não expressa mera imitação, mas a ideia de intensidade, de intenção. A imitação sem motivação espiritual é apenas uma performance. Muitas pessoas vivem de imitação.
Quando nós pensamos na ideia de imitar Jesus como a fonte, nós não podemos apenas pensar nele como alguém que tem a minha total admiração. Jesus não está procurando pessoas que o admirem. Jesus está procurando pessoas que têm um propósito de reproduzir, de reverberar aquilo que ele fez. Se você está entendendo, diga: eu estou entendendo, Senhor. Entendendo que eu preciso servir, e servir é amar em movimento. Amar em movimento. Jesus vai fazer esse movimento de se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos para apontar para nós. Se nós queremos realmente andar com Jesus, nós precisamos ter um amor em movimento, não uma admiração por Ele. Reverberar Cristo é isso. A diferença entre o fariseu e o discípulo está no motivo. Um serve por aparência, outro serve por gratidão. Nós não servimos por aparência, nós não servimos por reconhecimento, nós não servimos por admiração das pessoas, nós servimos por gratidão ao Senhor na nossa vida. A minha pergunta para nós é: por que eu sirvo? Se o motivo for por amor, Cristo está ecoando através da nossa vida. Como eu vos fiz. E ele vai encerrar dizendo: assim façais vós também. Aqui está o centro do chamado. O façais vós também significa agir continuamente, produzir frutos, realizar de modo constante. Jesus não está pedindo um ato isolado, mas um estilo de vida que reverbere o que ele iniciou. Então, a palavra que se encaixa aqui para nós é transbordar de Jesus. Se Jesus nos ensinou o perdão, e como exemplo, ele nos ensinou, porque no momento mais crucial da sua vida, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não podemos apenas admirar Jesus como alguém que conseguiu perdoar na hora da morte. Mas se ele perdoou, nós vamos reverberar isso e não negar perdão a ninguém. Pela prática do perdão. Não entendo como às vezes alguns crentes que admiram Jesus, fica só uma admiração mesmo, né? Ah, mas Jesus, ele diz: assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele não está querendo que a gente fique admirando e nem defendendo ele, apenas que a gente reproduza, replique, compartilhe com a nossa vida, reverbere com a nossa vida aquilo que ele fez. Se ele perdoou, nós não podemos negar perdão a ninguém. Ninguém. Aliás, ele disse, né? Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Eu não sei como algumas pessoas vão se apresentar diante de Deus, que as pessoas que batem o pé e dizem: eu não perdoo. Sei como essas pessoas vão se apresentar diante de Deus um dia, porque se nós perdoarmos, seremos perdoados, mas se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, reverberar Jesus é: se ele perdoou, eu preciso perdoar. Se ele amou um amor prático, eu preciso amar um amor prático. Se ele foi atrás das pessoas, se ele buscou a ovelha, se ele buscou o perdido, se ele abraçou as pessoas que precisavam ser abraçadas, nós não podemos apenas dizer: nossa, que lindo que Jesus fez. Ele diz: não, assim como eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Nesse mesmo texto diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim da sua vida. A verdadeira fé, ela começa quando as mãos se movem. Quando as mãos se movem. O evangelho não se propaga por palavras, mas por vidas que o praticam. Não é por força, não é a força, mas a fidelidade diária que faz de nós um discípulo, de reverberar Cristo na nossa vida.
Como às vezes nós vivemos, irmãos, uma dicotomia na vida cristã. Quando nós estamos, às vezes, falando de Jesus, nós o defendemos, mas às vezes nós não praticamos aquilo que ele ensina para praticar. Às vezes, quando é para manifestar Cristo dentro de casa, a gente não manifesta, na sociedade não manifesta, na escola, entre os amigos. E acabamos por, talvez, pensarmos que Cristo é muito lindo, que Cristo é maravilhoso, os seus ensinos, que pode fazer diferença na sua vida, mas não faz diferença na minha vida. E se não fizer diferença na minha vida, não passou de uma mera admiração. É preciso aprender a reverberar aquilo que Jesus fez por nós. Na igreja, precisamos servir sem distinção. O amor não escolhe a quem você vai servir. O amor não escolhe a quem você vai servir. Na família, no lar, seja o primeiro a perdoar, o primeiro a ouvir, o primeiro a se doar. Na sociedade, seja o reflexo da graça, onde há egoísmo, leve serviço, onde há indiferença, leve a compaixão. Cristo é aquele que nos traz esse exemplo. Cristo tem mãos agora. Teresa de Ávila disse o seguinte: Cristo tem mãos agora, as minhas mãos, os meus pés. Eu quero encerrar dizendo que um grande missionário foi enviado para uma tribo primitiva. O que é uma tribo primitiva? Aquela que as pessoas dizem, nunca teve contato com outras culturas. Né? Então, aquela tribo a ser desbravada, descoberta. E o missionário foi para aquela tribo e começou a trabalhar com aquela tribo. E começou a falar de Jesus para eles e traduzir textos da palavra de Deus na língua deles. E eles faziam questão de afirmar para aquele missionário: esse homem, Jesus, já morou com a gente. Se ele é isso que está falando, ele morou aqui. E o missionário ficava focado com aquilo, né? Mas se é uma tribo primitiva, como pode um negócio desse? E as pessoas faziam questão de afirmar: esse Jesus morou com a gente. Se Jesus, esse homem morou com a gente. O missionário não entendia, até que, passado o tempo, ele foi entender que aquela tribo não era uma tribo primitiva. É que antes dele tinha passado um homem por lá, um missionário por lá, e tinha vivido o evangelho de uma forma tão autêntica, reverberou tanto Cristo, que eles acharam, então esse Cristo passou no meio de nós. Então ele morou com a gente. Então ele morou com a gente. Porque eu vos dei o exemplo, disse Jesus, para que assim como eu vos fiz, eu fiz, não apenas o que eu falei, mas eu fiz, assim façais vós também. Transbordar. Vivemos esse cristianismo, irmãos. E a gente precisa muito disso nesses dias. As pessoas falam assim, as pessoas estão precisando muito de conhecimento. Eu penso que, infelizmente, muitas pessoas recebem um conhecimento errado. Deveria buscar no lugar certo. Mas no mundo da informação que nós vivemos, o que não falta é informação, o que não falta é conhecimento. O advento da internet, né? Qualquer assunto, inclusive assunto da Bíblia, você vai encontrar. Por isso que a gente vai encontrar as coisas sendo ensinadas, às vezes tão atropeladas,
dentro da internet, as pessoas vivendo uma fé tão de retalhos assim, no nosso dia a dia, porque conhecimento tem. O que está faltando é vivência. Vivência. O que falta em nós é vivência, irmãos. Vivência. Viver aquilo que nós estamos pregando. Reverberar aquilo que nós falamos. Porque eu dei o exemplo, assim como eu vos fiz. Jesus, como Deus, poderia dar uma ordem: vocês têm que fazer isso, vocês têm que lavar os pés uns dos outros, vocês têm que servir. Eu sou Senhor, mas o Senhor se coloca de joelhos. O Senhor se coloca de joelhos. Quanta gente quer ficar de pé, quanta gente quer ficar na crista da onda, quanta gente quer reivindicar direitos, reivindicar reconhecimentos. Quantas pessoas querem viver dos cliques da internet, das curtidas da internet, das palmas das pessoas. O Senhor se coloca de joelhos e lava os pés dos discípulos. Diz: assim como eu fiz, façais vós também. O Evangelho é a continuidade daquilo que Jesus fez. No Atos dos Apóstolos, até os dias de hoje, a verdadeira igreja é chamada para reverberar, para dar continuidade à obra. A obra. Foi por isso que Jesus diz: no nome dele nós faríamos obras ainda maiores. Não na essência, mas na quantidade de obras, de alcance, o nível de alcance. E esse nível de alcance, irmãos, começa dentro de casa, começa com o vizinho, começa com quem você convive dia a dia. As pessoas olhar para mim e dizer: esse aí não apenas conhece Jesus, mas ele vive aquilo que Jesus viveu. Façais vós também. Esse é o chamado de Deus para nós como igreja. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor traga ao nosso coração nessa manhã essa visão de transbordar. Jesus está dizendo: não olhe por aquilo que eu fiz, façam vocês também. Quero encerrar com a frase de Billy Graham, quando ele diz: o mundo não precisa de um novo evangelho, mas o mundo precisa de cristãos que vivam o evangelho que já tem. O mundo não precisa de um novo evangelho, mas que viva o evangelho que já tem. Há muitos que dizem: nós estamos à beira de necessitar de uma nova reforma protestante. Não, nós não precisamos de uma nova reforma protestante. Nós precisamos viver aquilo que o evangelho propõe para nós. E a reforma trouxe esse resgate para o evangelho. Centralidade de Cristo no evangelho. E é assim que nós devemos viver. Eu tinha preparado o estudo nessa manhã, mas por causa de tempo nós não ministramos. Falamos do propósito da igreja. Sermos uma igreja simples, sermos uma igreja centrada em Cristo, movida por princípio e graça. Nada mais é do que reverberar o que Cristo fez por cada um de nós.